Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os enquanto iniciamos o diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Neste momento, façamos uma pequena prece de agradecimento, de paz, de luz, para toda a humanidade. Que possamos sentir Deus conosco, porque Ele é fiel conosco. Ele é nosso amigo e quer ver o bem de todos os seus filhos, independente de crenças, de fé, de partidos, de países, de planetas. Ele quer ver o bem de todos, de todo o universo. E nós fazemos parte deste universo. Seus filhos menores, mas que estamos procurando melhorar-nos para continuarmos na senda do amor que o Cristo veio nos dizer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, pelos meus ensinamentos, por tudo aquilo que eu deixei aqui no planeta Terra. Muitas bênçãos sobre todos nós, que assim seja. O trabalho que faremos hoje seria inútil. Está em João, capítulo 9, versículo 27. Respondeu-lhes: já vô-lo disse, e não ouvistes. Para o que quereis tornar a ouvir? Emmanuel nos explica. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender.
antes que lhes sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Interessante a lição de hoje. Seria inútil. Irmã Ângela, ao cumprimentá-la, estamos perguntando sobre o que a irmã encontrou correlatamente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Cumprimentando os nossos irmãos em casa, que a luz de Jesus ampare a todos, aqueles que vão nos ouvir, que já estão nos assistindo, né? A nossa gratidão por todos vocês sempre estarem nos prestigiando, e é uma responsabilidade muito grande para todos nós. Nesse texto de hoje, do livro Pão Nosso, né, nos traz ali a importância de nós termos a paciência, a indulgência com aquilo que nós achamos que é bom para o outro, e muitas vezes nós queremos colocar as verdades de forma meio abrupta aos nossos irmãos, né? O Chico já dizia que as verdades têm que ser colocadas conta-gotas, aos pouquinhos, né? E é bem interessante esse texto que nos faz recordar do Mestre Jesus, na sua caminhada, quando ele estava aqui. Nós podemos ver, através dos seus ensinamentos, que em nenhum momento ele tem uma fala onde ele se impõe, onde ele coloca algum tipo de imposição sobre aqueles ensinamentos que ele está passando. Muito pelo contrário. Ele nos mostra, através de vários ensinamentos, de todas as suas parábolas, a questão de nós termos a indulgência, de nós trabalharmos o perdão, de nós trabalharmos o nosso dever enquanto cristãos, e principalmente de nós sabermos, né, receber essas sementes que ele deixou de maneira correta. Antes de nós adentrarmos o Evangelho, lembrando também do nosso irmão Chico Xavier. Vejamos, o Chico, em toda a sua existência, ele foi um exemplo de todas as virtudes que Jesus deixou. Este homem viveu elas da maior forma possível. Ele procurou colocar em prática cada ensinamento que o Mestre deixou. E ele impôs em algum momento as suas ideias? Será que o Chico colocou em algum momento de forma arbitrária as suas verdades que ele achava correto? Não, de maneira alguma. O que ele fez? Ele nos deu exemplos. Ele nos deixou os seus exemplos. À medida em que sua vida ia se desenvolvendo enquanto encarnado, ele procurou ser exemplo. E através dos seus exemplos, sim, ele influenciou. Não poucas ou muitas pessoas, mas milhões de pessoas no mundo todo. As obras que ele colocou para nós são vistas em todo o mundo. Em nenhum momento ele precisou ter argumentos mais severos. Talvez o irmão Antônio tenha mais algumas questões do Evangelho que possam se correlatar com este tema. Mas, para mim, me chamou a atenção, lá do capítulo 17, ainda do Sede Perfeitos, a parábola do semeador, onde diz que o que recebeu a semente em meio às pedras é o que ouve a palavra. E na mesma hora recebe com gosto. Porém, ela não tem em si raiz. E antes de pouca duração, e quando lhe sobrevém a tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
Então nós vemos que todos nós recebemos essas sementes através dos ensinamentos de Jesus. Cada um de nós, o mais letrado, o menos letrado. Agora, a forma como nós vamos desenvolver, né, essas ideias, esses pensamentos, aí é uma outra forma que nós temos que pensar. Como eu vou agir com o meu irmão diante daquilo que eu estou vivendo? Exemplo, eu me tornei espírita, né? Foi uma escolha minha, usei o meu livre-arbítrio, me tornei espírita. Ou eu resolvi seguir a igreja evangélica, vou me tornar evangélico. Ou eu vou continuar ali, fiel na minha igreja católica, como sempre fui, desde nascença, porque segundo os pensamentos dos homens, foi a igreja criada pelo Cristo. E nós sabemos que o Cristo não criou igreja nenhuma, né? Ele nos deu ensinamentos para nós desenvolvermos a nossa religiosidade. Contudo, né, falando agora de mim, a Ângela, eu me tornei espírita e eu acho que todo mundo tem que pensar igual a mim. O meu esposo não vem à sociedade espírita, o meu filho não vem, a minha nora não vem, o meu genro não vem, mas eles vão ter que vir, porque é o correto. E eu começo a jogar as verdades para eles, a impor os meus pensamentos. Isso eu estou falando dentro de casa, né? Mas isso se amplia muito mais. E aí é que está o perigo, quando nós nos tornamos dessa forma, querer colocar de forma muito abrupta aquilo que nós achamos que é verdade. Sendo que tem que ser ao contrário, como o Chico fez, através dos nossos exemplos. Porque qual é a função da religiosidade em nós? Não é nos tornarmos seres melhores? O que vós acham, irmão Antônio? Pensando assim, sim. Mas o que me chama mais atenção, quando a irmã falava lá que as verdades precisam ser ditas a conta-gotas, como o próprio Chico falou, porque a verdade nua, ela assusta. As pessoas não estão preparadas para sentir a nudez daquela verdade. E as verdades têm que vir vestidas para que todo mundo possa entender. Porque esta minha verdade pode não ser a minha verdade, a verdade verdadeira. Existe uma verdade que é a verdade do Cristo. Esta sim. Esta que nós podemos seguir como um todo. Mas se nós pensarmos cada verdade que o Cristo deixou para nós a estamos seguindo de verdade? Ou nós simplesmente sublinhamos algumas verdades e seguimos aquelas e as outras não servem? E às vezes as seitas, as religiões em si, elas pegam só algumas, sublinham algumas e as outras deixam mais ou menos. Leiam a Bíblia de forma, digamos assim, aquilo que está escrito ali. Mas a Bíblia foi modificada com as edições, com todas as edições que foram feitas. A Bíblia os homens a modificaram desde o seu início. E ali as palavras são para toda a humanidade, em todos os tempos, fazer as suas interpretações. Portanto, o que quer dizer isso tudo? Que os nossos filhos precisam ter uma religião? Ou não? Veja bem, eu estou levando para os dias de hoje, onde a droga está consumindo os nossos jovens, onde a traficância está aí nas nossas portas, onde os pais descuram da educação dos seus filhos. Então, qual é a medida correta? Qual a medida correta no conta-gotas para que nós possamos trazer a nossa juventude para Cristo? Aos pouquinhos, como a irmã falou, colocando o próprio exemplo dos pais, da sociedade em si,
para que aquela criança aprenda, mas a criança não tem condições ainda de se autorresolver. Ela precisa dos indicativos do caminho que estão aí. Quais os indicativos que nós estamos vendo hoje, nos dias de hoje? Só indicativos para o lado liberal. Está tudo liberado. Cada um tem a sua liberdade de escolhas, mas uma criança não tem. Ela não tem discernimento para fazer as boas escolhas. Se os pais não a conduzirem, isso precisa começar muito cedo. E eu sempre falo que dentro da barriga da mãe, não a conduzirem para o caminho correto, elas vão se perder. Elas vão se perder. Chegam aos 7 anos, os 8, a pré-adolescência e a adolescência estão perdidos. A droga, eu repito, está nas portas das casas e das escolas. Então, nessa reflexão maior, as verdades sendo ditas com paciência, com calma, a conta-gotas, mas sempre levando a palavra cristã, a palavra do Jesus divino, para todos nós possamos aprender, apreender que o amor conquista, o amor exigente. Portanto, precisamos sim, hoje, de levar os nossos filhos numa casa religiosa, seja ela qual for, e que pregue a palavra do Cristo Jesus. Não estou falando de outras religiões. Estou falando da religião cristã, que na grande maioria mundial são cristãos. O Brasil, então, é acima de 90% são cristãos. Mas são cristãos do dito, e não na realidade. Porque não levam mais seus filhos numa igreja. Quando levam numa igreja ou numa outra religião qualquer, pode ser qualquer uma, ainda as crianças não podem muitas vezes entrarem porque fazem barulho. Por favor. Se nós fecharmos as nossas igrejas, as nossas casas religiosas, o nosso centro espírita, as sociedades para as crianças, o que nós estamos pregando de verdade? Que exemplo é esse? Ela precisa ser levada assim e ser educada com toda a paciência, com todo o carinho e o amor exigente. Leve os seus filhos, sim, numa religião. Conduza-os ao caminho. Seja qual, repito aqui, seja qual for, para ouvir a palavra do Cristo, sendo dita por uma pessoa com toda a paciência, com todo o amor no coração, o amor exigente. Não o amor que dá tudo, o amor que ensina a verdade, mas o amor dentro da pessoa que está fazendo a pregação. Ou a pessoa que é evangelista, ela sinta esse amor de verdade, para que possa então não ser inútil as palavras que ela está dizendo. Não seja inútil, para que a pessoa apreenda de verdade. Não é exigir, não é, isso, veja bem o que eu estou falando aqui, não é uma exigência, não é dizer que é a minha religião que é a boa, que é a certa. Não, qualquer uma que pregue a palavra cristã, sim, esta sim. Então veja bem, são dois lados que eu coloquei agora aqui. A irmã Ângela pode continuar ou não, ou discordar, ou os nossos queridos amigos que nos ouvem e que nos veem, podem discordar. Nós não somos donos da verdade. Isso é o mais importante. Ainda que no texto, quando fala, não percas, pois, as tuas horas em elucidações minuciosas e repetidas, para quem não as pode entender. Então, nem sempre as pessoas estão prontas para entender determinados assuntos. É como uma criança. Né? Vamos falar ali de uma criança maiorzinha um pouquinho, 4 anos de idade. Ou 3 anos, vamos diminuir um pouco, 3 anos de idade. A criança está ali brincando com seus brinquedos em casa e deixa aquela bagunça. Se a mãe for lá e sempre arrumar e não mostrar a ele como faz, ele vai crescer achando que aquilo é normal. Agora, ele fica um pouquinho maior e a mãe começa, você tem que guardar isso, você não pode fazer isso, tem que ser assim, tem que ser essa. A criança fica, né, olhando, mas nunca ninguém me falou isso. O que ela está falando? Não estou entendendo.
né? Ao passo que, se tivesse ali aquele exemplo, como eu falei antes, vem cá, meu filho, e começa junto, me dá isso, vamos guardar aqui, pega, coloca ali. Aos poucos, a criança vai, além de criar aquele hábito, ela vai entender, ela vai absorver aquele ensinamento, né, de que quando ela pode brincar, que ela pode se divertir, mas depois cada coisa no seu lugar. E aí se desenvolve outros fatores nessa criança. Senso de responsabilidade, de organização. Então vejam, são tantas coisinhas pequenas, mas tão importantes que nós deixamos passar. E aí trazendo para nós, né, já como adultos, eu quero impor ali o meu conhecimento, como disse o nosso irmão Antônio, na minha religião, a um amigo, por exemplo. E aqui no texto ainda continua, né, dizendo que há várias formas, 1000 recursos, não várias, tens 1000 recursos de trabalhar a favor do teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Nós não precisamos atingir ninguém na fé deles. Exatamente. Na religião deles. Cada um na sua religião, pregando o bem e o amor ao próximo. Sem ofender, né? Sem magoar. Sem dizer que aquela religião daquele irmão, essa tua religião não é inútil. É isso aí. Né? Por isso o texto, olha, seria inútil? O que é inútil? Inútil é nós agirmos dessa forma. Porque o Cristo em nenhum momento desrespeitou a religião e a forma de viver de ninguém. Muito pelo contrário. Nos mostrou que nós temos que ter, sim, convicção das nossas verdades, nos trazendo a fé raciocinada, né, como está no nosso Evangelho, da fé raciocinada, de nós usarmos a nossa inteligência. E principalmente de trabalhar o nosso íntimo e sermos exemplos. Aí se aquela pessoa vem ali, de uma outra religião, falar para mim, olha, Ângela, você tem que sair desse lugar. Esse lugar é lugar de demônios. Não está certo. E começa a falar e a impor, porque na Bíblia diz isso, porque, como disse o irmão Antônio, a Bíblia foi modificada. E muito modificada, e continua sendo, porque os homens querem ter as suas verdades. Então, eles colocam naquela obra, naquele livro, as verdades que eles acham que são mais certas. E a Ângela fica ali, daqui a pouco a Ângela começa a discutir, a Ângela fica brava, né? E que resultado nós teremos? Nada de bom. Então, enquanto servidores do Cristo, o que nós temos como dever e obrigação moral? Ouvir aquele irmão, deixar ele extravasar, né, as suas ideias e dizer, olha, meu amigo, você tem a tua fé, eu tenho a minha fé. Contudo, nós dois somos filhos de um mesmo Pai. Somos filhos de Deus. E Deus trata todos nós de maneira igual, não é, irmão Antônio? A grande religião que vai ficar para nós no futuro, isso não vai demorar muito, né? É a religião do amor. Essa é a grande religião. Amar ao próximo. Vamos dizer completo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esta é a grande religião. Se estivermos pregando isso, ou não precisa pregar, dentro do nosso coração, seremos o exemplo a ser seguido. A irmã já pode encerrar o trabalho hoje? Eu agradecendo por esses ensinamentos que sempre nos fazem refletir como realmente nós estamos vivenciando nesta encarnação e aproveitando nela os ensinamentos do Cristo. E neste momento, cada um de nós, acalmando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, elevamos a nossa mente ao nosso Pai maior, agradecendo a Ele por todas as oportunidades que temos, pelo nosso trabalho, pelo alimento à nossa mesa, pela família que nós nos encontramos.
Rogamos humildemente a nossa Mãe Maria com seus seres, nossos anjos luzeiros que sempre estão ao nosso lado, que possam amparar e iluminar todas as famílias neste momento, todos os lares, dando energias de luz, de saúde, de paz, de muita alegria de viver. Obrigada, Pai, por tudo que temos e que somos, e que teu amor divino possa nos guiar hoje e sempre. Que assim seja.